Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe. O depoimento que foi lido como abertura dos trabalhos fala por si só. É muito difícil abordar a temática Chico Xavier, porque ela é única na história da humanidade, ela é muito ampla, ela tem 1000 facetas. É difícil preparar uma fala sucinta que seja ao mesmo tempo completa acerca do médium. Allan Kardec, ao escrever e publicar o Livro dos Médiuns em 1861, colocou lá no final do livro, como último capítulo, 32º, um conjunto de termos empregados para caracterizar algumas coisas dentro da doutrina espírita para as quais não existia ainda um termo específico, uma palavra própria, que ele intitulou Vocabulário Espírita. Lá tem palavras como perispírito, que não existia antes, tem as palavras para caracterizar os diferentes tipos de mediunidade, como pneumatografia, que é a escrita direta, pneumatofonia, que é a fala direta dos espíritos, que escrevem, falam, sem um concurso das mãos ou da voz do médium. E lá existe uma palavra muito interessante chamada mediumato. Agora, conferindo há pouco tempo no Livro dos Médiuns, eu me dei conta de uma ignorância, porque eu sempre pronunciava mediunato. Mas o correto, verifiquei agora, é mediumato, que foi um termo que não foi criado por Kardec, mas pelos espíritos que assessoravam Kardec. E significa a missão providencial que o médium possui. Quando o médium traz consigo uma missão maior para desempenhar na Terra. Nós lemos no capítulo 14 do mesmo livro, que trata dos médiuns de uma forma geral, que médium todos nós somos. Qualquer um que pode sentir num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Assim Kardec define lá mediunidade no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Mas algumas pessoas, pelo potencial da sua mediunidade, pelo alcance da sua mediunidade, se destacam da craveira comum, se destacam entre os vários médiuns existentes. E Chico Xavier, nesse sentido, talvez seja quem mais caracterize essa expressão cunhada pelos espíritos, mediumato. Porque o que ele desempenhou na Terra foi, de fato, uma missão sem precedentes e que está aí abrindo caminhos e que abrirá ainda centenas de milhares de caminhos para o futuro. Nos próximos séculos, nós ainda estaremos descobrindo coisas sobre Chico Xavier. Estaremos estudando coisas sobre Chico Xavier. Então, essa pequena introdução apenas para dar mostra da dificuldade que é de falar deste homem. Um homem como nós, como qualquer outro ser humano, mas dotado de uma faculdade que todos nós possuímos, que ela é inata, que nós trazemos conosco, mas num tal grau de acentuamento jamais visto antes na história da humanidade. No século XIX, se tornaram famosos inúmeros médiuns, como as irmãs Fox, Margaret e Kate Fox, como Daniel Douglas Home, que é apontado como o maior médium do século XIX, grande médium de efeitos físicos, levitava, mãos dos espíritos se materializavam, apalpavam as pessoas,
as vozes dos espíritos se materializavam no ar. É, sem dúvida nenhuma, até hoje, o maior médium de efeitos físicos da história. Florence Cook, que desde menina, desde a adolescência, tinha uma mediunidade também bem acentuada, através da qual se manifestou o espírito Kate King, que foi minuciosamente examinado por um cientista inglês chamado William Crookes, e entre tantos outros. Mas nenhum médium no século XIX e no século XX teve uma gama tão diversificada em sua mediunidade, em sua paranormalidade, como Francisco Cândido Xavier. Talvez um médium que se aproxime nessa diversificação da faculdade mediúnica de Chico Xavier seja Divaldo Franco. Eu sempre reflito para comigo, né, que Divaldo ficou muito ofuscado pela luminosidade do Chico, né? Porque Divaldo é uma estrela soberana que ainda está entre nós. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas ele nasceu na mesma época, no mesmo contexto histórico que Francisco Cândido Xavier. A missão do Divaldo também, está destinada mais ao futuro do que ao presente. Mas, para nós, na atualidade, de certa forma, ela ficou ofuscada, ficou um pouco à margem da de Francisco Cândido Xavier. Embora se verifiquem em atividades diferentes. Né? A do Divaldo, não só na psicografia, mas principalmente na sua oratória, que é inigualável, né? Com certeza está entre os maiores oradores do mundo. Então, Chico Xavier, 1910, 2002, uma missão em três fases. Como é notório, como é do conhecimento de todos, esse mês nós comemoramos o centenário do seu nascimento. Né? Ele nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. Então, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Nós queremos entrar no tema, propriamente falando, com uma pequena citação do Espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier. Assim como cada um de nós tem o seu mentor espiritual, seu amigo espiritual, seu anjo guardião, o de Chico Xavier era Emmanuel. E logo se demonstrou, nas primeiras comunicações com o médium, ser um espírito, de uma hierarquia espiritual muito superior. E essa mensagem, né, é um trecho tirado de uma psicografia do Chico de 25 de abril de 1960, onde, me parece que já em Uberaba, eles realizavam estudos periódicos no curso das suas reuniões mediúnicas das obras básicas de Kardec. Então, nessa época, em 1960, eles estavam estudando o Livro dos Médiuns. E em todas as reuniões mediúnicas liam um trecho e logo, ou no correr da sessão, ou no final, o Espírito Emmanuel psicografava, através da mão do médium, uma mensagem referente ao trecho do livro. E essas mensagens todas foram enfeixadas num livrinho muito interessante, que sugerimos a leitura para todos, chamado Seara dos Médiuns. É um livro que pode ser estudado concomitantemente ao Livro dos Médiuns, auxilia a entender o Livro dos Médiuns, porque ele está escrito numa linguagem mais atual e de mais fácil entendimento. Então, escreve o Espírito. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. Esse é o início da mensagem. E aí, Emmanuel começa a explicar
né? O que ele quer dizer por aviso, chegada e entendimento? Ele faz uma análise histórica do nascimento do Espiritismo ao longo dos séculos XVIII e XIX e a sua consolidação, né? Onde ele entende que o aviso seria então os precursores do Espiritismo, como Emmanuel Swedenborg, lá no século XVIII, e Andrew Jackson Davis, no início do século XIX. A chegada são as irmãs Fox, os fenômenos de Hydesville, em 1848, nos Estados Unidos, e quando os espíritos começam a se manifestar de forma mais intensa em todo o planeta. Até o Emmanuel Swedenborg cunhou uma expressão muito interessante, que é a seguinte: uma invasão organizada. Nessa chegada dos espíritos obedece um planejamento prévio, que era a hora das verdades espirituais serem publicizadas, serem tornadas públicas, porque elas sempre foram do conhecimento de pequenos grupos que conheceram e fizeram objeto particular desses conhecimentos. Mas com as manifestações gerais dos espíritos, elas se tornaram públicas, atingiram um número maior de pessoas. Então, essa é a chegada. E o entendimento se situa no cumprimento da missão de Kardec, quando ele codifica a doutrina espírita. A partir da análise e do estudo que ele faz das observações dos espíritos e dos comunicados que recebe, ele compila, organiza, codifica o que para nós hoje é o Espiritismo. Então, nessa mensagem, ele faz essa análise, que é muito interessante. Ele apresenta, me parece que em 2 ou 3 páginas, uma visão muito concisa, muito sintética da história do Espiritismo. Isso caracteriza os espíritos superiores. Em poucas palavras, dizerem muito. Sueli Caldas Schubert, uma das maiores estudiosas brasileiras da doutrina espírita, no livro Testemunhos de Chico Xavier, que é um livro fantástico, em que ela analisa a correspondência de Chico Xavier com Vantuil de Freitas, que foi durante 27 anos presidente da Federação Espírita Brasileira. Ela analisa, né, então, a correspondência pessoal do Chico com o presidente da Federação Espírita Brasileira, adentrando nos pormenores. E há muitas riquezas, há muitas preciosidades nesse livro, particularidades da vida do Chico que vieram a se tornar públicas muito tempo depois. E nós temos uma compreensão melhor da missão do Chico Xavier lendo esse livro, porque através das suas cartas a gente conhece mais a intimidade dele, como ele era por dentro. E alguns relatos que não se encontram em outros livros. Um relato, por exemplo, que me chamou a atenção, foi de um momento que ele estava no atendimento fluidoterápico, aplicando um passo, e sentou-se um senhor na sua frente, dava mostras de uma grande perturbação. Isso era evidente, né? Era claro, a olhos vistos. E Chico, então, entrou num estado meditativo, né, próprio da aplicação do passo, impôs a mão sobre o homem, e nisso o seu pensamento penetrou no pensamento daquele homem. E ele viu toda uma onda mental se desdobrando, e nela repetidamente ficava circulando um crime que aquele homem havia cometido e ficado sem ser, ele não havia respondido por aquele crime, né? Ninguém havia ficado sabendo daquilo. Mas a consciência daquele homem o apontava constantemente. E o Chico ali, aplicando o passe, visualizando toda aquela cena e tendo que guardar a serenidade para doar, né, o seu amor, os seus fluidos, e não se envolver, né, com o que aquele homem havia feito, né, tentando enxergar nele um irmão, como qualquer outro,
sujeito, né, às quedas, como também às ascensões. Então, esse é um tipo de relato que tem nesse livro e que a Sueli Caldas-Schubert analisa com primor. É um livro excepcional, Testemunhos de Chico Xavier. Nós sugerimos para todos. E nesse livro tem um momento que ela analisa essa mensagem do Chico Xavier e ela vê nesse aviso chegado em entendimento diferentes fases da vida do médium. E nós gostaríamos de aproveitar esse insight da Sueli Caldas-Schubert para explorar, então, diferentes fases na vida do médium caracterizadas como aviso, chegada e entendimento. Ela se serviu da mensagem de Emmanuel, que caracterizava em ponto maior a evolução histórica do Espiritismo, para em ponto menor fazer uma análise da biografia do Chico Xavier, da história do Chico Xavier. Então, a primeira fase, o aviso. Então, Chico Xavier encarnou numa cidadezinha no centro de Minas Gerais, que está ali identificado no mapa com um pontinho vermelho, ali ao lado do mapa maior, na localização de Minas Gerais, cidadezinha chamada Pedro Leopoldo. Chico Xavier, posteriormente, contou que a cidade em que ele iria encarnar teve que ser mudada umas 3 ou 4 vezes pelos espíritos encarregados da sua missão, em função da espreita das trevas, das sombras, das zonas umbralinas, que desde o planejamento encarnatório do Chico Xavier já conspiravam contra o seu mediumato, a sua missão mediúnica. E isso se entende quando se estuda, quando se lê um pouco sobre a vida dele, que desde a infância ele esteve sujeito às provas mais difíceis. Nós nem temos como imaginar. Então, aí, uma foto um pouco mais recente, provavelmente da década de 60, da cidade de Pedro Leopoldo, quando Chico Xavier nasceu lá, era bem diferente. Era uma cidade que se chamava Três Cachoeiras, ou Cachoeira das Moscas, e que mudou para Pedro Leopoldo numa honraria, numa homenagem a um engenheiro que levou a linha férrea até lá, que era Pedro Leopoldo. Então a cidade mudou de nome, bem na passagem do século XIX para o século XX. Então, com a chegada do trem, a cidade começa a se modernizar um pouco. Mas ao longo do desempenho mediúnico de Chico Xavier, ela sempre manteve características tipicamente interioranas, é uma cidade do interior. Então, aí a estação férrea de Pedro Leopoldo, a casinha onde ele teria morado mais tarde com o pai e com a madrasta, né, porque Chico Xavier fica órfão aos 4, 5 anos de idade. Né, a sua mãe, Maria João, né, retorna ao mundo espiritual, e o pai, né, que não tinha como sustentar, me parece que eram 6 filhos na época, distribui entre amigos, parentes e conhecidos. O Chico Xavier vai ficar sob os cuidados de uma madrinha, que era uma pessoa muito desequilibrada, muito desajustada emocionalmente, e descarregava suas frustrações na criança. Chico morava na casa dessa madrinha, com o padrinho, mais um outro sobrinho da sua madrinha que também tinha sido adotado por ela, chamado Moacir. Ele era perverso com o Chico. Já na primeira noite que o Chico dormiu na casa, ele levantou de manhã, como a sua mãe havia ensinado, com 4 ou 5 aninhos, né? Foi fazer a sua higiene, e quando ele voltou, o seu primo havia despejado urinol na cama dele. E o Chico se surpreendeu: nossa, mas quem fez isso?
E o Moacir diz, não sei quem fez, né? Chico na inocência, né? Sem saber o que tinha acontecido. E nisso o sobrinho, né, muito maldoso, foi falar para a madrinha que ele havia urinado na cama. E a madrinha, então, bateu muito nele, mas muito mesmo. Foi a primeira surra que ele levou. E a partir dali isso se tornou constante. Ele era verdadeiramente espancado pela madrinha diariamente. Não existia conselho tutelar na época, né? Então, diariamente, me parece que o filme explora muito essa questão, né? Não assisti ainda. E muitas dessas vezes ele saía para o quintal chorando, desesperado, e orava muito, porque foi um hábito que ele adquiriu desde o berço com a sua mãezinha, o da oração. Então ele orava muito, ele era agredido, ele escapava da madrinha e ia para o quintal, que era um quintal grande, amplo, onde havia muitas bananeiras, né, e ele se ocultava lá no meio e passava a orar. E num desses momentos que ele ora com muito fervor, ele vê aproximar-se a mãezinha, mas ele não tinha o entendimento que a mãe estava morta, né? E conversa com a mãe como se a mãe tivesse voltado de uma longa viagem, né? E a mãe o abraça, o consola e pede para que ele tenha paciência, para que ele obedeça à sua madrinha, etc. e tal. E a presença da mãe dele, Maria João, vai ser constante a partir de então. E na sua inocência ele vai começar a dizer para a madrinha, para os conhecidos, que falava com a mãe. E isso vai causar uma verdadeira celeuma, uma verdadeira confusão. Chico Xavier esteve muitas vezes próximo de ser internado como louco, por dizer que via coisas que mais ninguém via, por dizer que ouvia coisas que mais ninguém estava ouvindo. Então ele teve uma existência em sua infância, em sua adolescência muito atribulada. Quando o pai contraiu segundas núpcias com Dona Cidália, um espírito muito nobre, muito bondoso, ela fez a seguinte condição, que o futuro marido reunisse em seu teto todos os filhos do primeiro casamento que estavam espalhados, né? E ele concorda, né? E ela vai passar a ser não só a esposa, né, do pai de Chico Xavier, mas vai passar a ser também a mãe dos filhos dele. E vai desenvolver uma ligação muito grande, muito profunda com Chico Xavier. Então aí é uma fotografia de quando Chico Xavier já estava trabalhando num armazém, né, numa venda, daquelas vendas antigas, onde se encontrava de tudo, né, desde a cachaça até os mantimentos. Né. Chico Xavier, é importante ressaltar, né, ele, desde o berço, né, ele ouvia os espíritos, ele via coisas que ninguém via, o que deixava os presentes muito surpresos, né? Muito chocados às vezes, né? Assustados outras vezes. Né? E quando ele começa a ir para a escola, é que a mediunidade vai dar um novo passo. Né? Ele vai enxergar os espíritos com mais nitidez e os espíritos vão falar mais claramente com ele e vão escrever através dele. E há um momento que é bastante conhecido, não vamos adentrar nele, em que ele está na escola, exatamente em 1922, está se comemorando o primeiro centenário da independência do Brasil, ocorreu em 7 de setembro de 1822, então em 1922 está se comemorando em todo o país o primeiro centenário da independência. E o governo de Minas Gerais lança um desafio, que era uma produção textual das escolas do Estado que explorassem, né, alguma temática ligada à história, não precisava ser necessariamente a independência. E a professora de Chico Xavier lança o desafio para a sua turma. E ele redige um texto impressionante, que a professora ficou boquiaberta, né?
E ele foi muito franco, ele disse que aquele texto não era da sua autoria intelectual. Era daquele senhor que estava ali na sua carteira, na sua classe, que ninguém via, ninguém enxergava, só ele. Então ele explicou para a professora que ele ditou o que o Chico tinha escrito. Então, desde da adolescência, da infância e da adolescência, ele sempre foi muito honesto, né? Aquilo que ele ouvia dos espíritos, né, ele apresentava como sendo tal, e não como sendo fala dele. Né? E essa composição foi premiada de todo o Estado, né, essa composição foi premiada, e chamou já a atenção para o menino. Mas, como a mediunidade se intensificava, o pai ficou muito preocupado e queria internar ele num hospício, num sanatório. E nisso, a esposa do pai de Chico Xavier conseguiu demovê-lo, pedindo que ele fosse conversar com o sacerdote, ver o que ele diria a respeito. E conversando com o sacerdote teve uma lucidez muito grande e orientou o pai a fazer com que o menino começasse a trabalhar. Que essas visões e as coisas que ele ouvia iriam, né, diminuir de intensidade. E o pai concordou. Então foi a sorte do Chico, senão ele teria sido internado num sanatório, num hospício. Ele ia na escola de manhã e passou a trabalhar numa fábrica de tecidos, numa tecelagem. Começava logo no início da tarde, 1, 2 da tarde, e ia até 10, às vezes meia-noite, às vezes mais. Voltava para casa, dormia, acordava, ia para a aula e essa era a rotina dele. Né? Então ele não teve tempo para ter um aprofundamento intelectual. Ele cursou apenas o primário, né? O que corresponderia hoje às primeiras séries do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, da antiga primeira série à 4ª série. Né? Imaginem, né? Muitas pessoas, muitos estudiosos da mediunidade do médium, atribuem o que ele escreve ao seu subconsciente, ao seu inconsciente, atribuem a ele mesmo. Só que ele não teve condições de ter um aprofundamento intelectual na escola. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que têm só até o primário, né, da nossa família, inclusive, e que têm uma dificuldade intelectual muito grande. Para escrever uma carta tem dificuldade, porque eram outros tempos. Então, imagina o Chico Xavier apenas com o primário. Né? Produzir tudo o que ele produziu. Evidente que não é dele, era dos espíritos que se manifestavam através dele. Aí é uma foto, não está muito nítida, do local onde ele tem seu primeiro encontro com Emmanuel. Então, o Chico ele era católico, né, de berço, e a filha mais nova do segundo casamento do pai dele vai ser acometida de um processo obsessivo, uma influência negativa do mundo espiritual. Os pais haviam procurado o recurso de vários facultativos, de vários médicos, e nenhum havia solucionado o problema. Quando alguém sugere procurar um casal que era espírita e a mulher era médium e moravam ali nas cercanias. E eles vão. Após 1 mês, a menina se recupera, porque a causa da sua perturbação era espiritual e não orgânica. E é ali que o Chico vai ter os seus primeiros encontros com o Espiritismo, com a doutrina espírita, e vai começar a estudar. Né? E é nesse lugar, né, num córrego, em Pedro Leopoldo, onde ele se recolhia no final da tarde para orar, para meditar, que no momento da prece ele vê apresentar-se pela vez primeira o espírito daquele que foi ao longo de toda a sua vida o seu mentor, o espírito Emmanuel. Com certeza deve ter sido um momento impressionante. Né? Aqui é um outro ângulo do mesmo local. Né?
esse encontro também está destinado a marcar época, a entrar para a história, né? O encontro entre Chico Xavier e o seu guia espiritual. Né? Por volta de 1930, 1931, ele já estava com a mediunidade mais educada, à luz da doutrina espírita, e estava recebendo as suas primeiras psicografias. E por ocasião de um amigo que havia morrido, ele acompanhou, né, o féretro, né, acompanhou o séquito até o cemitério, e quando já havia sido, o amigo já havia sido sepultado, o padre que havia feito o encaminhamento, né, do defunto, do cadáver, veio procurar o Chico Xavier, muito preocupado, perguntando-lhe: estão comentando por aí, imagina a cidade do interior, mas estão comentando por aí que você anda conversando com os mortos, que você anda recebendo psicografias dos mortos, que eles estão escrevendo através das suas mãos. E Chico Xavier respondeu com educação que era verdade. E o padre lhe alertou, né? Cuidado, porque o espírito do mal costuma adotar muitas faces para ludibriar. E Chico esclareceu com educação: os espíritos que conversam comigo só ensinam o bem, só ditam o bem, não fazem o mal. E o padre lançou um desafio: como estamos no cemitério, como acabamos de sepultar um corpo, provavelmente você deve estar vendo, então, um espírito ou outro aqui no cemitério. Chico Xavier respondeu que estava vendo vários espíritos, o que é muito comum. As necrópoles, né, os cemitérios, são povoados de espíritos, que os nossos olhos não conseguem ver e que a nossa imaginação não consegue nem imaginar. A quantidade dos espíritos que pululam em torno dos cemitérios. E o padre, então, lançou um desafio, que algum espírito, então, ali se manifestasse, escrevesse alguma coisa. Chico Xavier: não depende de mim, vamos ver. Né? E ali, de pé, o padre lhe alcançou um papel que tinha com ele, uma caneta, e ele orou um pouco, entrou em meditação e recebeu um soneto de chofre, de Inopino, do espírito Alta de Souza, que foi uma poetisa que viveu pouco tempo na Terra, bem na transição do século XIX para o século XX. E é um soneto muito lindo que nós vamos tomar a liberdade de ler. O sino plange interna suavidade no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras, adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas, adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Então, é um soneto fantástico e que ele escreve de chofre com uma rapidez impressionante. Eu, às vezes, tenho tentado compor alguma coisa. Eu gosto muito desse gênero de sonetos, né, que é uma organização poética bastante precisa. Né? São quatro estrofes, sendo que as duas geralmente são de 4 versos e as duas subsequentes de 3 versos, né? Em que há algumas regras de métrica e rima, e é muito difícil de escrever nisso. E todos os sonetos que eu já escrevi, que eu já compus, eles são medíocres, né? Eles são muito simples, muito singelos. E muitos eu levo horas, às vezes dias, fico pensando e volto, só para não estou de forma alguma comparando ao Chico Xavier, mas para entender que esse soneto, que é dotado de uma profundidade,
de uma série de metáforas. A gente poderia ficar uma noite inteira só falando sobre esse soneto. Ele psicografou ali, de inopino, né, naquele exato momento em que o padre lançou o desafio, né, e que respondia às expectativas do padre. O padre nunca mais perguntou nada para o Chico Xavier sobre essa história de conversar com os mortos. Então aí nós temos uma ilustração, né, de como seria a aparência física do espírito Emmanuel. Emmanuel teve várias encarnações na Terra. Uma das mais conhecidas, que se celebrizou pelo seu romance mediúnico autobiográfico há 2000 anos, que nós sugerimos também a leitura para todos, é um livro impressionante, que trata da vida dele como um senador romano chamado Públio Lentulus, no primeiro século da era cristã, onde, com a esposa Lívia e mais um casal de filhos, em função da doença de um deles, me parece que do menino, o médico, né, da família recomenda que ele vá para um clima mais ameno. Ele resolve ir para a Judéia, que na época era um protetorado romano, né? Os romanos haviam conquistado a Judéia e haviam estabelecido lá um procurador, que é o nosso conhecido, nessa época, o nosso conhecido Pôncio Pilatos, que era o responsável pela administração política daquele protetorado. Então ele vai com a família para lá. E ele tem um encontro com Jesus. Públio Lentulus tem um encontro com Jesus. Mas imagina, Jesus, filho de um carpinteiro, ele um senador romano. Então ele mantém a sua empáfia, o seu orgulho, a sua arrogância no diálogo que mantém com Jesus, porque é a época em que Jesus está encarnado, e mesmo assim, à distância, Jesus cura o filho dele, coisa que os médicos romanos, os melhores médicos de Roma, que era a capital do mundo na época, que era o centro do mundo na época, do mundo conhecido, não conseguiram. Jesus, à distância, efetua uma cura no filho do senador Públio Lentulus. Mesmo assim, ele mantém arrogância, empáfia. Como ele era senador, ele poderia ter intervido quando Jesus foi acusado e foi condenado. Como ele era a maior autoridade romana lá na Judéia, ele poderia ter intervido a favor de Jesus. A sua esposa, Lívia, implorou, né, Lívia ou Lídia, acho que é Lívia, e a filha era Lídia. A esposa é Lívia, né? Tá. Implorou muito para que ele intervisse a favor de Jesus, ele não interviu, né? Porque, não vou contar o filme, né, o livro, né, a trama, senão perde a graça, mas ele não intervém e Jesus acaba sendo crucificado, né? Então, aí seria a aparência que ele teria em Roma no primeiro século da era cristã. Em 1932 surge o primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. É um livro excepcional, né? Ele, hoje, na sua versão definitiva, ele congrega poesias de 52 poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses, que psicografavam poemas, sonetos, quadras, como este que nós acabamos de ler, de forma automática, de forma muito rápida, e respeitando ao seu estilo poético de quando vivos. E essa obra catapultou, projetou Chico Xavier no cenário nacional, porque chamou a atenção dos intelectuais para esta obra. Então, vários poetas, entre eles Castro Alves, Olavo Bilac, João de Deus, Cruz de Souza, passaram a escrever poemas de uma alta espiritualidade. Precisa-se ler este livro, é algo fenomenal. E os intelectuais, principalmente os membros da Academia Brasileira de Letras,
passaram a estudar esse livro e a querer conhecer o médium, como ele escreveu. E no meio dessa polêmica, na qual ele conquistou simpatizantes e críticos, Monteiro Lobato, né, o famoso criador da literatura infanto-juvenil brasileira, né, com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato se impressionou com o livro. E muitos dos seus pares estavam acusando o Chico de estar imitando os poetas. Se chama pastichagem isso, né? Imitar poetas, algum estilo de um poeta. Só que Chico Xavier não tinha como fazer isso, porque essa técnica exige estudo de cada um dos poetas, coisa que Chico Xavier nunca fez, nunca estudou, né? Então, o Monteiro Lobato, né, para solucionar a polêmica, pronunciou-se a respeito. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, falando dos poemas que estavam no Parnaso de Além-Túmulo, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Né? Então, ele tenta encerrar a questão. Né? E Chico Xavier sempre foi muito humilde. Imagina, ele poderia, se quisesse, ter assumido a autoria intelectual desses textos, que o fariam, talvez, que o consagrariam como um dos maiores escritores brasileiros. Mas ele sempre foi muito humilde e atribuía esses escritos aos seus verdadeiros autores, que eram os espíritos que se manifestavam através deles. Né? Eu vou acelerar um pouco em função do tempo. A segunda fase, então, seria a chegada. Quando vêm outros livros através do Chico Xavier, né? Como o livro Emmanuel, que é muito interessante, traz uma série de dissertações históricas, filosóficas e teológicas. Ele é de 1937. A Caminho da Luz é uma obra que particularmente amamos. Já tivemos a oportunidade de lê-la mais de 25 vezes. Ela faz uma análise de toda a história da humanidade à luz do Espiritismo e foi psicografada num espaço de 36 dias, nas reuniões semanais que eles faziam lá em Pedro Leopoldo. No Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Eu tenho uma graduação em História, e esse livro faz uma análise da história da civilização à luz do Espiritismo. Eu confesso que eu não teria capacidade de escrever algo que nem se aproximasse, que chegasse perto. Né? E ele recebia, isso que é importante frisar, ele recebia esses textos, né, de uma forma muito rápida. Alguém que vai escrever, né, pensa, apaga, risca aqui, refaz, começa de novo. Isso não acontecia com o Chico Xavier. Né? Era tudo rápido, de inopino. As obras vinham prontas, com poucas correções quando eram datilografadas pelo médium mesmo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma análise da evolução espiritual, do ponto de vista histórico, do Brasil, de autoria do irmão X. Paulo e Estevão, que é um livro também fenomenal, que narra a história tanto de Paulo quanto Estevão, né, mártires do cristianismo primitivo. E a terceira fase, o entendimento, é quando surge um novo companheiro, o espírito André Luiz. André Luiz era o nome de um dos irmãos do Chico Xavier. Há pouco tempo, antes desse espírito, desse novo companheiro aparecer, tinha surgido uma polêmica com o espírito Humberto de Campos, que foi um dos mais brilhantes escritores brasileiros. Depois de morto, ele passou a escrever através do Chico Xavier, publicou vários livros, e a família entrou numa disputa judicial pelos direitos autorais das obras. Né? E a partir de então o espírito passou a assinar Irmão X. Até numa analogia num pseudônimo que Humberto de Campos tinha adotado na sua juventude, que era Conselheiro 20, né? Conselheiro XX. Então ele adota o pseudônimo de Irmão X. Então, para evitar esse tipo de problema, o espírito André Luiz não revela a sua identidade, porque ele ainda tinha familiares encarnados.
Especula-se que ele seja ou o médico sanitarista Oswaldo Cruz ou o médico pesquisador Carlos Chagas. É mais provável que seja Carlos Chagas. Embora Chico Xavier abertamente nunca tenha confirmado a identidade do espírito. Então o espírito adotou o nome de um dos irmãos do Chico Xavier como pseudônimo, André Luiz. E aí começa a vir uma obra impressionante, que é apontada como sendo uma segunda revelação dentro da revelação espírita. Começa com o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e por aí vai até... E a vida continua, totalizando 16 obras. Então, Sueli Caldas Schubert vê esse momento como sendo o momento do entendimento, onde Chico Xavier cumpre uma das etapas mais importantes da sua missão, que é trazer informes descritivos, como nunca tivemos antes, do mundo espiritual. Quem lê o Nosso Lar se impressiona. Está sendo, ou já foi transformado em filme, né, para estrear esse ano, né, em setembro. Né. É uma obra extraordinária. Então, isso caracterizaria a segunda fase, a terceira fase nessa classificação do médium Chico Xavier. Aí nós temos à minha direita, né, à esquerda de vocês, o médium Valdo Vieira, médico e médium Valdo Vieira. Aqui, à direita de vocês, um jornalista. E ali no centro a materialização de um espírito, a irmã Josefa, nas célebres sessões de materialização de Uberaba. Valdo Vieira é uma figura controvertida, ele vai ser parceiro durante vários anos do Chico Xavier, vão psicografar inúmeras obras juntos, como é o caso de Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, mas mais adiante eles vão... o Valdo Vieira vai se desentender e vai se afastar não só do médium, mas do espiritismo. Então aí, Uberaba, terra para a qual Chico Xavier muda de Pedro Leopoldo para Uberaba, e onde ele vai concluir a sua missão mediúnica. Né? Aí então, a fachada do grupo espírita da Prece, né, onde Chico Xavier começou seus trabalhos em Uberaba, atraindo verdadeiras multidões, e o começo da fase das cartas, onde ele começa a receber cartas de familiares mortos, que vinham às vezes com assinaturas muito parecidas, muito próximas à das pessoas quando em vida. Né? E chamou a atenção num dos últimos Globo Repórteres, né, que foram em homenagem ao médium mineiro, né, o caso da família Muscat, uma família de judeus, tradicionalíssima, em que um dos filhos morreu precocemente na juventude, não tinha nem 30 anos, e por insistência de amigos vão procurar Chico Xavier, e lá começam a receber as primeiras cartas, que totalizam hoje, me parece que 52, nas quais vinham inclusive caracteres hebraicos que o Chico Xavier não conhecia. Imagina alguém que fez hebraico, né? Aliás, que fez o primário, escrever em hebraico. Ele não tinha conhecimento disso. Então, isso foi uma das provas, sem falar no conteúdo das cartas, né? Esses caracteres hebraicos impressionaram muito a família. Né? Aí é o Pinga-Fogo, né? Uma cena do Pinga-Fogo, quando o Chico Xavier aparece na TV pela primeira vez, tem já a Federação Espírita, né, editou em DVD duplo, não estou equivocado, né? E é algo extraordinário, é um divisor de águas na história da divulgação do Espiritismo. Né? A divulgação do Espiritismo no Brasil é uma antes desse episódio e é outra depois desse episódio. Né? Esse episódio, o aparecimento do médium na TV, chamou a atenção do Brasil inteiro para o Espiritismo e para as questões ligadas à mediunidade. É impressionante. Quem não tem acesso ao DVD, na internet, no YouTube, encontra vários trechos, né, do Pinga-Fogo, e é impressionante a sabedoria com a qual ele se porta, e ele publicamente coloca para os presentes que ele está
sobre o amparo espiritual de Emmanuel, por isso responde aos questionamentos dos jornalistas com muita facilidade, com muita elegância, com muita precisão. Então, em 2002, né, ele desencarna, quando o Brasil conquistava mais uma Copa, né, como querendo desencarnar como viveu, sem querer chamar a atenção, né, desapercebido. E aqui nós temos uma poesia que é a versificação do Pai Nosso, escrito pelo espírito José Silvério Horta, que foi um religioso do século XIX, do interior de Minas Gerais também, e que psicografou essa poesia através de Chico Xavier e está no Parnaso de Além-Túmulo, com a qual nós gostaríamos de encerrar a nossa fala. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. No Parnaso de Além-Túmulo há inúmeras outras composições que se assemelham a esta, e que nós podemos constatar de longe a sublimidade, a espiritualidade que as envolve. Não tivemos a pretensão de esgotar, ainda mais dentro do tempo que já extrapolamos, toda a biografia do Chico Xavier. Ela é muito mais vasta do que isso. Então nós queremos, antes de mais nada, fazer um convite para que se leia mais sobre a vida dele, para que se estude mais as obras por ele psicografadas, para que nos interessemos mais pelo seu legado, que, como dissemos no início, estamos longe de divisar e se reserva mais ao futuro do que ao presente. Mas nós já podemos começar desde agora a nos apropriarmos dos ensinamentos, das lições, dos conhecimentos que a presença de Chico Xavier nos propiciou na Terra. Não tivesse Chico Xavier, não teríamos, por certo, o grande conjunto de informações que temos hoje sobre a nossa realidade espiritual, que nos dificultaria a execução e a efetuação do nosso autoconhecimento. Então, Chico Xavier, uma lição de amor, de humildade, de mediunidade, apontando-nos sempre o caminho do bem, a direção de Jesus. Então, nós agradecemos a atenção de todos e rogamos ao nosso Mestre que abençoe o médium onde quer que ele esteja. Lemos há pouco, acho que até foi você que nos postou, Jorge, uma mensagem que o Divaldo teria psicografado no dia que o Chico Xavier desencarnou, né? E é uma mensagem linda, de autoria da Joana de Ângeles, né? Onde esse espírito luminar, né, presta sua homenagem a Chico Xavier, né? E ali ela destaca essas qualidades. Né? Então, que Jesus possa abençoar essa grande alma, esse grande espírito, onde quer que esteja, e possa nos abençoar também por nossa vez.